receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é um delicioso bolo de chocolate caseiro e fofinho. Muito fácil, muito simples de fazer. Então vamos agora para os ingredientes. Vamos lá. 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de manteiga, 4 ovos, 2 xícaras de açúcar, 3 colheres de chocolate em pó, não é achocolatado, hein? 1 xícara de leite e 1 colher de sopa de fermento. Repetindo, é 1 colher de sopa de fermento. Agora nós vamos para o preparo. Numa batedeira, ou você pode bater a mão também, o resultado final vai ser o mesmo, tá? Então você vai colocar numa batedeira, você vai misturar, você vai colocar o açúcar e a manteiga, tá? Misturar bem, tá? O açúcar com a manteiga. E a manteiga ela tem que estar em temperatura ambiente, tá vendo? Nesse ponto aí. Aí você misturou, aí você vai acrescentar os ovos, tá? Os 4 ovos, e vai misturar bem, tá? Então, esses ingredientes, o açúcar, a manteiga e os ovos. E a parte, numa vasilha, você vai misturar com uma colher a farinha de trigo e o chocolate em pó, tá? E o fermento. Mas aí o que você vai fazer? Você vai colocar a farinha de trigo, aí você vai colocar o chocolate, aí você vai misturar bem, tá? Fica aquela mistura. Aí depois que você misturar a farinha de trigo com o chocolate em pó, aí por último você vem e mistura, acrescenta o fermento, tá? Então esses 3 ingredientes você vai estar misturando à parte numa vasilha, porque aí é que está o segredo de um bolo de chocolate fofinho, gostoso. E aí você tá vendo que eu fiz questão de dar um close aí para você ver essa colher de sopa de fermento, essa quantidade aí. Não tem erro, é fácil. E outra observação, procura ver a validade do fermento para ver se não está vencido, né? Porque isso aí pode alterar no resultado final do bolo. Então aí tá essa colher de sopa, tá? De fermento. Aí você vai estar acrescentando, como eu falei, da farinha, o chocolate que já tinha sido misturado. Aí você vai estar misturando também, né? Esses 3 ingredientes são misturados à parte, tá? Porque isso vai facilitar muito, até o bolo crescer da maneira por igual. Aí depois você vai acrescentar aos poucos essa mistura que foi da farinha, do fermento, né, com chocolate, naquela outra mistura que já estava sendo feita na batedeira, né? Que dos ovos com açúcar e manteiga. Aí você vai estar colocando aos poucos, né? E acrescentando, e depois, por último, você vai acrescentar também o leite, né? Aos poucos, que é 1 xícara de leite. Aí você vai estar acrescentando aos poucos também. Aí, depois você vai ver o resultado, vai ficar essa massa aí que você está vendo no seu vídeo, tá? Tá vendo como é que ela fica bonita? A massa boa de trabalhar, tá vendo? A consistência, eu fiz, né, peguei assim com a colher para você poder ter uma noção de como é que fica. Aí depois você vai colocar num tabuleiro redondo, untado, tá? Untado com manteiga, farinha, eu botei só manteiga, mas você pode botar manteiga, farinha. E aí você vai colocar num forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 50 minutos, tá? Aí aquela dica, quando tiver quase perto de 50 minutos, você já vai lá com palitinho, né? Tem aquela, né? E você vai e procura ver se já está no ponto, se já está assado. Se não tiver, você coloca, deixa, permanece mais um pouquinho, não tem problema não, que com certeza você vai fazer esse bolo e você vai acertar. Pode fazer sem medo. E aí está o resultado final. É um bolo que você pode ser acompanhado com café, com um chá, tá? Um suco natural, tá bom? E de manhã ou lanche à tarde, com certeza seu esposo vai gostar, você vai gostar, você é jovem também, você vai gostar, as crianças vão gostar. É um bolo simples e gostoso, tá? Muito gostoso de fazer. E ele fica super fofo, tá? Ele, além de ser simples, é um bolo, fica super fofo. Aí tá vendo só como é que ele fica? Muito fofinho, muito fácil de fazer. Tenho certeza que você vai aprovar esta receita. Então tá aí a nossa dica de hoje desse bolo de chocolate caseiro e fofinho.
E como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, lá no Velho Testamento, Salmo de número 112, que é o versículo de número 7, que diz assim: não temerás maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Não temerás maus rumores, ou seja, notícias, coisas que chegam aos nossos ouvidos. Não sei, talvez você tenha passado por alguma situação, tenha vivido algum momento de alguma notícia que chegou até você e que não foi uma notícia muito boa, que te desanimou, que te entristeceu, que te decepcionou. Mas eu quero dizer para você hoje, através da palavra de Deus, que fala para a gente não temer, não ficar assustada com essas notícias, não ficar preocupada. Tem pessoas que valorizam muito aquilo que chega aos seus ouvidos e muitas vezes não tem nem fundo de verdade. Então que você possa guardar o seu coração, que você possa tomar cuidado com essas notícias, com as coisas que chegam até você. Tem pessoas que estão com o seu casamento abalado por causa de algo que ouviu. E isso acabou afetando o seu relacionamento conjugal. Tem pessoas que estão com seu relacionamento com seus filhos afetado por causa de maus rumores, de notícias, de coisas que chegam. Então, toma cuidado. Nem tudo que se ouve você pode dar crédito. E que você venha estar filtrando as coisas que você ouve, que você venha estar guardando o seu coração, que você venha ter sabedoria como agir. Né? Porque tem coisas que vêm na nossa vida, notícias, mas não é para nos derrubar não, mas é para a gente deixar a gente mais forte, mais fortalecido, para a gente romper, para a gente se superar. Tem pessoas que diante de alguma notícia, até no trabalho ou na faculdade, até desanimaram. E eu quero dizer para você hoje, não desanime, não desista dos teus sonhos. Cuidado com aquilo que você ouve, guarda o teu coração, porque a palavra diz assim, ó, o seu coração está o quê? Firme, confiando em quem? No Senhor. Tem pessoas que confiam mais naquilo que ouvem, na palavra de um estranho, uma pessoa que nem tem uma convivência assim, do que confiar no Senhor. Então que você possa depositar toda a sua confiança em Deus e tenha certeza que dias melhores virão. Dias melhores virão. Você vai passar por essa fase, por essa situação, por essa dificuldade, mas de cabeça erguida, porque você não está sozinha, você não está sozinho, mas tem um Deus que cuida de você. E na hora certa, no momento certo, o milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, hein? Inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.